E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui e nesse vídeo eu vou montar um dashboard do zero. Isso mesmo, nós vamos pegar um tema aqui de treinamentos, só que esse dashboard aqui ele pode ser adaptado aí para qualquer área. Você só tem que seguir a lógica da forma que nós vamos fazer aqui. Você pode adaptar ele aqui para sua área também. Lembrando aqui que todas as informações são fictícias, só para ilustrar e montarmos aqui o conteúdo. E outra coisa, tem o curso, nosso curso aí específico de dashboards, com bônus aí imperdíveis. Vou estar deixando na descrição do vídeo. E se você gostar aí do conteúdo do vídeo também, deixa o like aí, fortalece o nosso canal. Beleza? Então, vamos entender aqui melhor. Aqui eu tenho uma base de dados, onde eu tenho a matrícula, o status ele está ativo, o colaborador, a função, a área, o treinamento que esse colaborador recebeu. Opa, passou demais. O dia do treinamento, os meses, né, do treinamento, a validade do treinamento, né? Tem treinamento que não tem validade, tem outros que tem 24 meses e tem que fazer uma reciclagem. Então, a data da próxima reciclagem, dias restantes, alerta amarelo, alerta vermelho, mês, ano, a quantidade, aqui são tabelas auxiliares, tá bom? Essas três aqui são auxiliares. Quantidade de duplicatas e treinamentos por área. Então, daqui a pouco vocês vão entender que cada uma dessas colunas. Nessa base de dados aqui, a pessoa que vai preencher só vai preencher aqui a matrícula do empregado e também aqui a data do treinamento que esse empregado recebeu. Ok? Agora, já entendemos aqui a base de dados, nós preenchemos algumas informações aqui para gerar um resultado e vamos montar o dashboard. Como que a gente monta o dashboard? A primeira etapa é entender a base de dados. E aí, se você quiser um entendimento mais profundo, dentro do curso lá eu falo com detalhes como é que funciona a base de dados. A segunda etapa agora é definir os indicadores. Então, para esse projeto, vamos definir esses indicadores aqui. Vamos colocar a quantidade de funcionários, quantidade total de funcionários, quantidade de funcionários treinados, relação de funcionários treinados pela quantidade total, a relação de funcionários por treinamento, aqui vai ser quantidade total de funcionários da área por quantidade de funcionários da área treinados, né? Então, cada área aí tem uma quantidade de funcionários e aqui a gente quer saber os que dessa área que estão treinados. E a quantidade de treinamentos ministrados no total, quantidade de treinamentos por área, quantidade de treinamentos por função. E aqui nós temos os filtros, que vai ser ano, mês, área e treinamento. Beleza. Então, definimos aqui os indicadores. Agora, vamos ir para a próxima etapa, que formatar aqui como tabela, né? Essa base de dados ela já está formatada como tabela. Para formatar como tabela, você vem aqui em página inicial, formatar como tabela. E aí você escolhe o modelo da tabela que você quer colocar aqui e já formata como tabela. Como que eu sei que está formatado como tabela? Eu clico aqui dentro da tabela, aqui ó, vai aparecer o design da tabela. Então, eu sei que está formatado como tabela. Beleza? Então, eu tenho essas opções aqui. Se não tiver, aí eu venho aqui, página inicial e formato como tabela. Outro detalhe muito importante, quando nós estamos trabalhando com tabela, é isso aqui, ó. No final da tabela, sempre tem que ter aqui um conectorzinho para mostrar que isso aqui é uma tabela. Beleza? Então aqui nossa tabela está certinha. Vamos agora para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Montar as tabelas dinâmicas. Para que eu tenho que montar essas tabelas dinâmicas? Essas tabelas dinâmicas vão servir para criar os nossos indicadores aqui dentro da planilha. Então vou vir aqui selecionar qualquer local aqui na tabela, né? Vim em inserir,
tabela dinâmica, e aí eu vou criar uma tabela dinâmica. O nome da tabela dinâmica quer dizer, o intervalo da tabela, o intervalo que eu vou utilizar nessa tabela dinâmica é a tabela número 4, que é essa tabela que nós estamos utilizando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que está tracejada, que está selecionando esse local. Então, eu vou colocar numa planilha existente, vou colocar aqui nessa planilha 1, e vou puxar aqui para o lado, e vou deixar esse local aqui para a gente inserir as nossas tabelas dinâmicas. Ok, já criou aqui a tabela dinâmica, e agora eu tenho que definir quais são as informações da tabela dinâmica. Então, com base nos indicadores que eu comentei mais cedo, nós vamos definir aqui as informações da tabela dinâmica. Primeiro vai ser a quantidade total de funcionários. Então, essa quantidade total de funcionários eu vou fazer sem a tabela dinâmica, porque eu vou pegar em outra aba. Então, essa quantidade total de funcionários não vai ser pela tabela dinâmica que eu vou fazer. Quantidade total de funcionários treinados também não. Relação de funcionários treinados pela quantidade total. O que nós podemos fazer aqui na tabela dinâmica vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui a relação por mês, né? A gente pode estar fazendo já aqui por mês. Então, quantos treinamentos foram realizados mensalmente? Ou quantos treinamentos total, né? Aqui dá para a gente colocar quantos treinamentos total na tabela dinâmica. Vamos ver aqui. Treinamentos por área também dá para colocar. Vamos selecionar então o mês. Que aí é aqui que a gente vai criar o nosso gráfico, né? E aqui a gente vai clicar em quantidade, que essa quantidade aqui corresponde a um treinamento. Então, o total geral aqui de treinamentos são 172. E aí eu vou vir aqui, ó, selecionei análise da tabela dinâmica, design. E aqui, ó, totais gerais, eu já vou desabilitar os totais gerais. Então, minha tabela ela tá nesse formato. Acho que não tem necessidade de ilustrar muito a tabela, né? Porque não se utiliza muito essa parte, é só para gerar os indicadores mesmo. Então, tem aqui nos meses aqui, ó, todas as informações. Ok, a primeira tabela dinâmica nós já montamos. Agora vamos montar aqui, ó, colocar a quantidade total de funcionários. Como que nós vamos fazer a quantidade total de funcionários? Como eu disse anteriormente, essa quantidade total ela já está em uma outra planilha, que é a planilha de cadastro de funcionários. Que aqui nessa parte aqui de treinamentos é só os lançamentos dos treinamentos dos funcionários que foram cadastrados lá na planilha. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um igual conte.si e aperto Tab para entrar aqui na fórmula. Aonde que eu vou buscar esses funcionários que estão a quantidade de funcionários da empresa? Então, vou buscar aqui, ó, cadastro de colaboradores. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui os colaboradores, selecionar até o final. Isso aqui também é uma tabela, tá? Então, você pode estar selecionando aqui até o final, que ela vai andando. A partir do momento que vai inserindo novas informações, ela vai andando. O que eu posso fazer aqui para agilizar, em vez de selecionar tudo? Eu seleciono primeiro, aperto Ctrl, Shift, seta para baixo. Ok? Já selecionei todas as informações. E depois eu dou um Enter. Ah, tá. Eu apertei. Eu fiz a fórmula errada. Não é conte-se não, é conte valores. Conte valores. E agora nós vamos lá. Deletei informação. Apaguei. Vou selecionar aqui cadastro de colaboradores. E agora eu vou fazer aquela mesma situação. Conte valores. Seleciono primeiro. Shift. Ctrl Shift, seta para baixo, selecionou tudo e aí eu aperto Enter. Ok, eu tenho 214 aqui colaboradores na empresa.
Funcionários treinados. Essa daqui já vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque vai ser diferente. Nessa fórmula aqui eu vou usar uma fórmula matricial. Então, vejam aqui, ó, percebam aqui em cima tem aqui a fórmula que nós vamos usar. Deixa eu só dar um zoom aqui um pouquinho melhor. Aqui. Beleza. Então a fórmula é o seguinte: soma. Se erro, a fórmula é igual soma, né? A fórmula é de somar. Se erro, por quê? O se erro aqui se der um erro na fórmula, ele vai mostrar um valor. Nesse caso aqui vai ser o zero. Ó. Então eu entro na fórmula soma, eu já entro dentro da fórmula se erro. E aqui dentro da fórmula se erro eu tenho que colocar um argumento. Então esse argumento aqui é o quê? Número 1, dividido por conte-se. E aí eu vou selecionar a tabela do colaborador, a tabela 4, lá na base de treinamentos. E também vou selecionar a tabela 4 aqui e vou fechar. Vou mostrar isso aqui na prática agora. Ok, então vamos colocar aqui, ó, igual soma. Dentro da fórmula soma eu coloquei quem? Se erro. Ok, apertei Tab e entrei dentro da fórmula se erro. Agora eu vou colocar a fórmula conte-se dentro da fórmula se erro, porque aqui ó, pede um valor e o valor se erro. Dentro da fórmula se erro, eu vou colocar 1 dividido por conte.se. E mais na frente eu vou fazer essa fórmula manual, estou fazendo ela matricial aqui agora, e depois eu vou fazer ela manual para você entender melhor. E aqui, ó, intervalo. Qual que é o intervalo? Então eu vou vir aqui em treinamentos e vou selecionar todos os colaboradores. Por quê? Ctrl Shift aqui para selecionar todos. Ponto e vírgula. Depois, segundo critério aqui, ó, clicando aqui eu tenho critérios. Então, quais serão os critérios? Vou selecionar aqui novamente, primeiro, ponto e vírgula, setinha para baixo, e aí eu fecho os critérios. Fecho aqui com parêntese, a fórmula conte-se já foi fechada. Agora eu vou colocar o valor se erro. Se der erro, vou colocar 0 e vou fechar aqui o se erro. Agora fecho o soma-se. O que acontece? Para entrar com uma fórmula matricial e mostrar a quantidade de funcionários repetidos que nós temos aqui, eu tenho que apertar Ctrl Shift e Enter. Ctrl Shift Enter. E aí eu tenho o valor de 139. Aqui são os funcionários treinados. Por que eu tive que fazer essa fórmula? Porque tem funcionários que receberam mais de um treinamento. Esses funcionários que receberam mais de um treinamento, eles não podem ser contabilizados 2, 3, 4 vezes. Eles têm que ser contabilizados uma vez. Então, para saber quem foi que recebeu... então, eu tive aqui o valor de 139. Por quê? Porque eu tive 139 funcionários treinados. Vou mostrar aqui, ó. E com os nomes aqui que não estão repetidos. Porque, ó, vamos pegar aqui esse primeiro. Ó. Esse primeiro ele recebeu 2 tipos de treinamento diferentes. Então, não vou contar aqui 2. Tem que contar somente 1. Então, por isso que nós tivemos que colocar aquela fórmula matricial. Agora, o total de treinamentos. Já na parte do total de treinamentos, eu coloquei aqui uma tabela auxiliar, que é essa tabela aqui de quantidade. Essa tabela de quantidade, a cada vez que eu preencho aqui, ó, se data de treinamento, sempre que eu preencho a data de treinamento, sempre que a data de treinamento não for aqui em branco, eu preencho aqui 1. Então, sempre vai ter um treinamento. Sempre que eu preencher aqui, ó, vai ter um treinamento aqui marcando. Com isso, eu consigo identificar a quantidade de treinamentos que teve nessa base de dados. E aí eu venho aqui para a planilha e vou colocar o soma, né? Que é uma fórmula já bem conhecida.
soma, e depois eu aperto o Tab para entrar na fórmula. E aí, aonde que eu vou estar pegando esses valores? Eu venho aqui em treinamentos, vou aqui na coluna de dados, de quantidade, e dou um Ctrl Shift para baixo e aí ele seleciona todos os dados da tabela. Beleza? Aperto Enter e aí eu tenho aqui o valor de 172. Tranquilo? Alguma dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários. Essa questão aqui dos funcionários treinados pode até gerar alguma dúvida. E depois eu vou fazer isso manual, de forma manual, com outras fórmulas, mas em relação aqui à área de cada funcionário. Beleza? Então vamos para frente. Então já defini aqui quantidade total de treinamentos, quantidade total de funcionários treinados e quantidade total de funcionários. Então tem 214 funcionários, 139 aqui foram treinados e eu tive 172 treinamentos realizados aqui com base aqui nas informações dessa base de dados. Ok? Vamos para frente. Próxima etapa. Agora eu tenho que definir as áreas. E as áreas são essas daqui, ó, da empresa: administrativo, financeiro, comercial, facilities, manutenção, monitoramento, operação, planejamento, QMA, recursos humanos, saque, SSO e suprimento. São 12 áreas. O que acontece? Agora eu quero saber quantos funcionários que eu tenho nessas áreas. E aí, como que eu vou definir a quantidade de funcionários que eu tenho nessas áreas? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei aqui agora a fórmula conte-se. Então, aqui é o seguinte. Com base nessa base aqui de dados, então, se o funcionário, eu quero que conta todos os funcionários que tem aqui nessa área o critério da área que eu estou procurando. Então, vamos fazer aqui na prática como é que faz essa operação. Vou colocar aqui do lado, tá bom? Então, igual conte.se, aí eu aperto o Tab para entrar aqui dentro da fórmula, né? E aí eu vou vir aqui em cadastro de colaboradores. E aí, ó, aonde que vai estar a área aqui, ó? Vai estar nessa parte. Só que o que eu vou fazer? Como aqui é uma tabela e sempre que entrar funcionário novo, esse valor ele vai descendo automaticamente. Eu vou selecionar o primeiro, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todas as opções. Selecionei o intervalo, cadastro de colaboradores, eu vou apertar Shift, ponto e vírgula. Beleza, vamos para o próximo critério. Então, qual que é o critério que eu vou utilizar para me mostrar as informações? Qual é o critério? Então, no meio lá daquele intervalo de informações, eu quero todas as informações que tem esse critério aqui, ADM e negócio. Fecho o parêntese para fechar a fórmula e dou um Enter. E aí, automaticamente aqui, ó, já aparece o valor 13. E aí, o que eu faço para os demais? Eu só venho aqui e puxo para baixo e aí todas as informações aqui, ó, são automaticamente gravadas. Beleza? E aí vou dar um delete. Agora vou dar uma conferida aqui. Beleza, tá certinho. Área de administração. Então tem 13 funcionários aqui. Vou ver aqui o valor total, né? Tem como eu ver o valor total por aqui, ó. 212 funcionários que a fórmula me mostrou. E uma contagem aqui de 12, que são 12 áreas.
que acontece? Como é que eu sei que... Por que aqui está 214 e aqui está 212? Porque aqui, ó, no cadastro de colaboradores, eu fiz um teste aqui, eu cadastrei 2 funcionários aqui, ó, com o teste. Teste 3, teste, tudo aqui teste. Ok? Mas eles estão aqui também dentro da contagem, tá? Eles não aparecem aqui porque não tem nenhum critério aqui de teste dentro das áreas. Certinhas as informações, vamos para a próxima etapa. Agora eu tenho que mostrar aqui quem foi que concluiu os cursos dessas áreas. Eu tenho 13 funcionários aqui na quantidade total. E quantos funcionários desses 13 que concluíram os cursos relacionados, que fizeram, né, na realidade, que fizeram cursos aqui relacionados à administração e financeiro. E agora nós vamos fazer uma fórmula aqui semelhante a essa daqui, ó, a fórmula matricial que nós fizemos aqui, só que essa fórmula matricial ela só mostra o valor total. Então, o valor total de funcionários treinados é 139. Ok, fechou. E aqui, ó, como que eu vou saber quais foram os funcionários que fizeram esses cursos aqui dos determinados critérios aqui que são as áreas? Não tem como eu saber isso. Então, eu tive que fazer outra forma. Existem várias formas de fazer isso. Eu fiz de um jeito aqui que eu acho mais fácil. Então, eu cliquei aqui em treinamentos e coloquei 2 tabelinhas auxiliares aqui, que é a quantidade de duplicadas e os treinamentos por área. Então, na quantidade de duplicadas aqui, o que eu fiz? Coloquei uma fórmula se. Se o colaborador, se não tiver nenhum colaborador, vou até dar para explicar melhor essa fórmula aqui, vou até mostrar aqui mais próximo. Então, ok. Beleza. Estamos aqui com a fórmula que eu coloquei nessa... Deixa eu tirar o zoom. Colocar aqui próximo. Ok. Estamos com a fórmula aqui que eu coloquei na quantidade de duplicadas. Como é que funciona essa fórmula? Se colaborador igual a nada, então não apareça nada. Agora, se não, aí eu já entro aqui na questão que se tiver preenchido alguma coisa lá em colaborador. Tiver algum colaborador lá preenchido, o que eu vou fazer? Cont.sys. E aqui, ó, nessa fórmula Cont.sys aqui, eu tenho 2 intervalos e 2 critérios. Então, quais são os intervalos? O intervalo colaborador e o critério colaborador. E o intervalo área e o critério área. Dessa forma, eu consigo contar aí a quantidade de vezes que um colaborador aparece nesse meu intervalo, nessa minha tabela. Vamos fazer isso na prática, porque, né, explicando assim fica difícil de entender. Então, vamos fazer na prática. Vou apagar essa parte aqui e vou montar aqui a fórmula todinha para você entender como é que funciona isso aqui. Delete. Então, igual se tab para entrar na fórmula. Qual que é o teste lógico? Então, o teste lógico aqui, ó, dessa fórmula que é o seguinte. Se, aí eu venho aqui em colaborador. Se colaborador igual a nada, então não apareça nada. Se não, eu vou vir aqui e vou colocar o Cont.sys agora. Cont. E aí eu posso clicar aqui, ó, que ele já entra na fórmula. 2 cliques aqui, ó, já entra na fórmula. Então, qual que é o primeiro intervalo de critérios? Qual que é o primeiro intervalo de critérios? Então, o que eu estou querendo? Quais são as informações que eu estou querendo saber para eu saber quantas vezes o colaborador fez um teste? Então, vai ser colaborador mais a área desse colaborador, que são as informações que eu quero que se repitam.
quantas vezes essas informações elas se repetem dentro da minha tabela. Então, vou puxar aqui para o lado e vou selecionar aqui colaborador, Ctrl Shift, seta para baixo, para pegar todo o intervalo, ponto e vírgula. E agora vem o segundo critério aqui, ó, critério número 1. Qual que é o critério número 1? E aí eu vou vir aqui e vou selecionar colaborador, beleza? Dou o ponto e vírgula e agora eu vou fazer a mesma situação para o intervalo de critério número 2. Eu vou selecionar aqui, ó, a área, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei aqui o intervalo, dou ponto e vírgula e agora qual é o critério aqui da área? Então, eu vou selecionar a primeira opção. Fecho o Ctrl+Cis e depois fecho aqui o Si e dou um Enter. Beleza. O que aconteceu aqui? Esse retorno aqui foi 10. O que isso quer dizer? Que esse colaborador e essa área que eu selecionei, colaborador e a área que está nessa linha aqui, corresponde à linha número 3, ele aparece 10 vezes na tabela. Tanto é que é o mesmo colaborador aqui, ó, que eu coloquei, por exemplo, e aqui aparece o número 10 várias vezes. E aqui esse colaborador aqui, ele aparece 2 vezes na tabela. Esse colaborador aqui aparece uma também. E assim por diante. Tem mais um aqui que eu peguei outros números, né? Esse primeiro aqui eu coloquei mais vezes só para colocar a título de exemplo. Ok? Então, esse colaborador aqui, ele fez 10 treinamentos. Só que o que acontece? Não tem como eu colocar ele 10 vezes lá, né? Que seria o número de treinamentos que ele fez. Então, o que eu vou fazer para, em vez de colocar 10 treinamentos, colocar só um treinamento? Aí eu vou vir para outra tabela auxiliar, que é essa daqui, o treinamento por área. E o que eu fiz aqui? E agora você vai entender a lógica lá da fórmula matricial, que eu coloquei o número 1 na frente. E aqui, ó, eu tô com a fórmula. Vou dar um zoom aqui na fórmula, puxar um pouquinho mais para cá e zoom. Se mesmo esqueminha para aparecer ou não a informação, hein, gente? Essa fórmula se aqui, ela é bem utilizada no Excel. Se a quantidade de duplicatas é igual a 0, então não mostra 0. Se não, 1 dividido pela quantidade de duplicatas. Por que 1? Agora eu vou explicar aqui o porquê do 1. Esse 1 aqui, ó, se eu pegar um 1 aqui e dividir por 10, vai dar 0,10, que é esse valor que está aqui, ó. É a quantidade de duplicatas está atrelada a essa célula. Então, eu quero que some todas as vezes que ele apareceu aqui para dar um treinamento, uma pessoa só. Então, todas as vezes que apareceu, as 10 vezes aqui, ó, eu dividi 1 por 10, que deu 0,10, para no total aqui dar 1 e eu conseguir colocar essa pessoa lá como uma única pessoa que fez 10 treinamentos. Da mesma forma, esse aqui também. Eu dividi, aqui já foi 1 por 2, deu 0,5. Então, na outra vez que aparecer aqui, também vai ser 0,5. E aí, eu vou conseguir transformar esse 2 aqui em um treinamento que essa pessoa fez. Tranquilo? Será que deu para entender? Se não deu para entender, você coloca aí nos comentários aí que a gente vem aqui e explica depois. Ok? Então, com isso, nós conseguimos aqui, ó, fazer o quê? Fazer um soma-se para descobrir a quantidade de curso. E como é que funciona essa tabela soma-se aqui do Excel, né? Soma-se é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, eu quero saber quantos funcionários de cada área que concluíram o curso. Eu tenho 13 funcionários total e agora eu quero saber quantos desses 13 que concluíram os cursos destinados à administração financeira. Então, eu vou colocar aqui, ó, soma-se
E aí, qual intervalo é esse que eu vou estar procurando? É o intervalo novo que nós criamos aqui, que é esse intervalo, treinamento por área. Ctrl Shift, seta para baixo para selecionar todas as informações. Depois, ponto e vírgula. E agora, qual que é... Opa, eu fiz ao contrário. Não, fiz errado aqui, gente, desculpa. Qual que é o intervalo aqui, ó? Qual que é o intervalo? Qual que é o intervalo onde que eu vou estar procurando? O intervalo onde que eu vou estar procurando é um intervalo de área, né? Isso, meu garoto. Aqui, ó, área. Então, o que que eu vou fazer? Ctrl Shift, seta para baixo. O intervalo de área da tabela 4, né, que é a nossa tabela. Aí sim. Agora, qual é o critério? O critério eu vou definir aqui. Então, o critério é esse critério aqui, ó. Eu quero, dentro daquele intervalo lá na nossa tabela, todas as informações relacionadas à administração financeira. Tudo que tiver aqui administração financeira dentro daquele intervalo, dentro daquela parte de área, eu quero que selecione para mim. E agora, ponto e vírgula, eu quero o intervalo da soma, aonde que estão os valores que serão somados. E agora vocês vão entender o porquê que a gente colocou lá o 1 e o 0, porque que agora aqui vai estar dando aqui, ó, 0,10 aqui, quando somar de todo esse funcionário aqui, ó, vai dar um 1 total. Então, por isso, dessa forma, nós vamos conseguir atingir o valor que nós estamos procurando. Então, Ctrl Shift, seta para baixo para selecionar todo mundo. E aí eu fecho parêntese. E aí, com isso, eu tenho minha fórmula aqui. E aí eu tenho o valor de 7. 7 funcionários. Essa fórmula que eu fiz é a mesma lógica dessa daqui. Só que essa aqui mostra o valor total dos funcionários duplicados lá. E aqui a gente mostra o valor específico por área. Então eu tive que fazer ali uma tabela auxiliar. E essa fórmula aqui ela não é matricial. E essa daqui já é matricial. Ok? Então com isso nós temos aqui todos os valores do pessoal. Depois o que eu faço? Puxo para baixo e aí pega todas as informações respectivas a esses valores aqui. Como que eu sei que esse valor está certo? Eu vou pegar e vou vir aqui, selecionar todos e vou olhar aqui para baixo. Deu 139, que é o valor aqui ó, de funcionários treinados, deu 139. Então, o valor está correto. Esse valor aqui é isso mesmo, é o valor que eu estou procurando mesmo, só que fracionado. Agora, o que nós vamos fazer? Próxima etapa é montar o dashboard do projeto. Agora que é a parte boa, né? Que é a parte estética. Beleza. Como que nós vamos montar? Vamos criar aqui uma planilha nova. Vamos editar, renomear. Vamos escrever aqui dashboard, enter. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar o dashboard aqui no nosso arquivo aqui, background de dashboard. Galera, esse background aqui com mais de, vamos ver aqui, 200 modelos de dashboard para você, eu vou deixar o link aí na descrição. Ele está sendo vendido aí com valor super promocional, só para incentivar o canal mesmo aqui a fazer vídeos. E aqui ó, você pode escolher o modelo de dashboard que você quer trabalhar. Tem mais de 200 modelos diferentes. E é só copiar e colar dentro do Excel, como nós vamos fazer aqui. E você pode estar utilizando aí nos seus projetos, tá bom? Então, valor super promocional. Vou deixar o link aí na descrição. Se você quiser adquirir. Adquirir no nosso curso também, isso aqui é um dos nossos bônus, tá bom? Então, vale muito a pena aí estar adquirindo para facilitar aí, agilizar na realidade a construção do seu dashboard. Então, ok, aqui ó, selecionando aqui, só para vocês verem os modelos de dashboard que tem no nosso pacote e aí vocês adaptarem para a situação de vocês, tá bom? São os dashboards muito bonitos,
São vários modelos diferentes e vocês podem estar criando aí com base na necessidade de vocês. Beleza? Então, link aí na descrição. E agora nós vamos escolher aqui de um desses qual que nós vamos montar o nosso dashboard. A escolha aqui não é fácil não, viu? Porque tem muitos dashboards aqui bonitos e eu vou te falar. Então as paletinhas de cor também, ó, para você tá colocando diversas paletas. E vamos ver quem vai ser o escolhido aqui. Vou pegar aqui esse aqui, ó. Número 12. E aí como é que nós fazemos para pegar daqui e mandar pro Excel? Então o que que a gente vai fazer? Vai aqui, ó, vem aqui, diminui o zoom todo e seleciona as informações. Ok, selecionei tudo, Ctrl C. Agora eu venho aqui para o Excel, venho na nossa tabela nova aqui, ó, e vou e colo o dashboard aqui. Beleza? Já está pronto. Vem aqui em exibir, tirar aqui as linhas de grade, não sou muito fã de linha de grade. E aí eu clico fora e aqui o nosso dashboard já está no Excel. O que eu posso fazer aqui também? Selecionar aqui as duas, puxo um pouco para cá, ó, para utilizar toda a barra e ok. Beleza, nosso dashboard já está montado. Agora vamos fazer o passo a passo aqui para adicionar os gráficos, para adicionar os botões e tudo mais. Lembrando que isso aqui é totalmente editável, você pode customizar da forma que você achar melhor. Ok, agora vamos colocar aqui, o que nós vamos colocar primeiro? Vamos colocar uma página, inserir, vamos colocar um texto aqui, ó, BoardWart. Beleza, insira seu texto aqui. Então, nós não vamos colocar texto nenhum agora no momento. Vamos diminuir aqui. Opa. Como ficou grande, eu vou colocar aqui 1000 só de exemplo. Vou colocar aqui, ó, que vai ficar inserida aqui essa informação. Vou diminuir. Início 54, eu vou colocar aqui 28. Puxo para baixo. Então, aqui vai ser a quantidade total de funcionários. Então, é igual planilha 1, que é a nossa base, né, de informações. Venho aqui e seleciono. Dou Enter. E aí já ficou aqui agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou customizar isso aqui. Eu quero a letra branca. Seleciono aqui. Letra branca, negrito. A letra aqui, Open Sans e 28. Beleza. O que eu vou fazer? Ctrl D para duplicar. Venho aqui em cima e coloco diferente, quantidade total. QT funcionários. Deu referência inválida, tem que editar aqui, ó. Calma. Apaga aqui. Seleciona aqui e vem aqui e coloca. QT funcionários. Agora esse aqui a gente vai ter que diminuir o tamanho, né? Porque vamos colocar 14. Opa, seleciona aí, garoto. Seleciona 14. Isso, agora a gente estica ela aqui para ela caber aqui, ó. Acho que 16 dá. 16. Isso. Agora, lembra daquela teclinha de atalho mágica Ctrl D?
Então, eu tenho aqui a quantidade total de funcionários. Vou puxar aqui, ó. Vai ser... Opa! Sempre que eu selecionar uma forma aqui e ela sair do curso, você percebeu que ela já ficou desalinhada? Eu aperto Ctrl Z para ela voltar, viu? Muita atenção com isso aqui. E aqui eu vou colocar esse valor aqui. Isso, setinha para um lado para ajustar. Ok. Seleciono os dois, Ctrl D, puxo para cá, para o próximo. Mesmo esquema, setinha para o lado para ajustar. Ctrl D, setinha para o lado para ajustar. Ctrl D, setinha para cá agora para ajustar. E Ctrl D mais uma vez. E agora eu vou colocar a seta para cá para ajustar. Beleza, então seleciona aqui, ó. Muito importante, sempre você está selecionando uma célula, não seleciona aqui a imagem não, senão vai dar bom não. Então, ok. Agora vamos editar aqui e adaptar para nossa realidade. Aqui a quantidade de funcionários. Agora a quantidade de funcionários treinados. TR, treinados. Vou puxar um pouquinho aqui para o lado. Mais fácil eu vir aqui, ó. Quantidades, funcionários. E aqui, treinados. Quantidade de funcionários treinados. Onde que eu vou achar essa informação aqui? Eu venho aqui, dou um igual e pego aqui da planilha 1. Quantidade de funcionários treinados, aqui a quantidade de 139. Pá, Enter. Quantidade total de funcionários. O que eu faço aqui? Agora eu seleciono esse e venho aqui no página inicial, pincel de formatação. E aí eu clico aqui e aí ele já volta igual era antes. Tá vendo o que dá? Clicar aqui e seleciona o negócio. Então seleciona aqui para não selecionar tudo. Então tem a quantidade total de 214 e uma quantidade de funcionários treinados aqui de 139. Quais são as outras informações? Quantidade de treinamentos. Então, a quantidade de treinamentos aqui a gente pode fazer uma tabela dinâmica. Ctrl C. Aí eu dou mais duas casas para o lado direito. Ctrl V. Tiro o mês e deixo só a quantidade. Quantidade total, 172. Venho aqui embaixo, dou um igual e seleciono aqui essa informação. 172. Informação em formato de número, né? Então, continua como geral lá. 172. E aí, eu venho aqui e coloco quantidade treinamentos. Qual é a quantidade de treinamentos? Aí eu venho... O computador parece estar meio devagar. Seleciono aqui 172. Enter. Mesmo esquema. Seleciono e vou para o pincel de formatação e jogo aqui. Às vezes dá esses erros. O que a gente faz? Ctrl Z. Seleciona aqui de novo, pincel de formatação e agora sim deu certinho. Tem que acertar certinho o número. Vem aqui, seleciono OK. Quantidade de treinamentos OK. E agora é o que? Quantidade por área. A gente vai estar fazendo o gráfico. Então, como que nós vamos fazer uns gráficos bacana aqui? Dá para fazer gráfico de rosca, quantidade de funcionários por área, gráfico de rosca, um gráfico mensal aqui, quantidade de treinamentos por mês. Esse aqui eu vou deletar. Puxa para cá. E aí, vou fazer o meu primeiro gráfico aqui, ó.
que vai ser esse gráfico aqui. E aí, deixa eu ver, clica com inserir, e aí eu tenho aqui o gráfico, esse gráfico aqui. Aí o que eu posso fazer com esse gráfico aqui para ficar um gráfico bacana? Clico com o botão direito, alterar tipo do gráfico, e eu venho aqui em modelos. Esses modelos aqui são modelos de gráficos que a gente já fez antes, e aí salvo o modelo. Aí eu clico aqui, tá pronto o nosso gráfico mensal. Ixi, esse gráfico aqui tá pegando de fevereiro, março, abril, maio, junho. Não tem janeiro. Não coloquei janeiro nas informações. Beleza. Temos aqui, dou um Ctrl X para recortar o gráfico. Seleciono aqui uma célula. Não posso selecionar lá as imagens. E eu venho aqui e jogo para cima. Nosso gráficozinho. Tiro o total, esse título aqui, ó. Tirar o título do gráfico. Vou fazer de uma forma diferente. E puxo ele para cá. Aí o que eu vou fazer aqui também? Revisão não, formatar. Efeito da forma, sombra, eu tiro. E aí eu vou colocar esse efeito da forma na onde? Nessa forma aqui, ó. Formatar, efeito da forma, sombra. E aí fica esse efeito aqui de sombra externa que eu acho muito bacana. Agora, selecionando o gráfico, eu vou diminuir ele aqui. E o que eu posso fazer para dar uma melhoradinha nesse gráfico aqui, deixar ele um pouquinho mais bonitinho? Eu venho aqui, ó, na tabela dinâmica e vou duplicar a quantidade. Então, vou pegar a quantidade de novo e colocar aqui, ó. Puf. E agora... Não deu bom, não. Vamos ver aqui. Alterar tipo de gráfico. Modelos. E eu quero esse aqui, ó. Ok. Beleza, e agora nós temos esse novo modelo e vamos ter que tirar aqui a sombra projetada dele, sem sombra. Beleza, cliquei fora aqui e aí eu tenho meu gráfico aqui com as informações e daqui a pouco eu vou estar colocando os títulos aqui. Beleza, então aqui é a quantidade mensal de treinamentos. Eu venho, puxo esse aqui, Ctrl D, né, para gerar mais um e escrevo aqui QT, que é quantidade mensal treinamentos. E aí esse valor aqui, ó, vou até diminuir para 12. E vou colocar aqui do lado e vou pintar de preto. Beleza. Então, aqui nós fizemos o nosso primeiro gráfico, que é a quantidade mensal de treinamentos. Próximo gráfico. Vamos pegar aqui de acordo com as nossas informações. Eu posso fazer aqui, ó, relação de quantidade e área. Esse aqui a gente não tem um gráfico para ele não, vamos ter que montar do zero. Então selecionei as informações, venho aqui em inserir e agora eu vou criar um gráfico de colunas. Que esse gráfico aqui, ó, eu vou conseguir colocar do lado o que é quantidade área e quantidade concluída. Só que não pegou a parte de cima aqui, ó. Vamos deletar ele, fazer de novo. Agora eu tenho que colocar aqui, ó. O que nós podemos colocar aqui para ficar mais fácil de entender?
funcionários área, funcionários área, áreas, funcionários área, funcionários treinados, ok. Então aqui nós temos os funcionários área e os funcionários área treinados. Vou colocar aqui área treinados. Beleza. Acho que vai dar para entender aqui. Seleciona tudo, inserir, vem aqui e coloco. Aí agora aqui apareceu certinho, ó, funcionários áreas treinados. Dou um Ctrl X e venho aqui para o dashboard. Seleciono uma célula e dou o Ctrl V. Beleza, onde que nós vamos colocar esse gráfico aqui agora? Vamos colocar ele aqui. Vou puxar esse aqui para cá e depois eu vou diminuir esse aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar um gráfico de barras. Esse aqui eu vou colocar um gráfico de... É isso mesmo, um gráfico de rosca. E esse aqui, ó, que tem todos os treinamentos aí, as áreas, né? Eu vou puxar para cá. Aí a forma que eu venho... Seleciono a forma. E aqui eu clico em alinhar superior. Alinhar a parte superior. Essa daqui já está igual a essa. Agora eu só tenho que diminuir ela aqui para ficar do mesmo tamanho. Beleza. O gráfico. Ok. Gráfico, formatar o gráfico. Então aqui, ó, design do gráfico. Eu tenho aqui alguns modelos de gráfico. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual que é o mais interessante aqui para nossa situação. Ó, esse aqui tá bacana, já tem as sombras internas ali, ó. Vem aqui, tiro o título do gráfico, coloco o rótulo de dados, que eu acho interessante. Tiro linha de grade, a legenda eu vou deixar aqui mesmo. E esse aqui eu puxo para cá. E o gráfico em si eu vou ter que diminuir ele um pouquinho. Ok. Colocar ele no máximo aqui no canto. O que eu posso estar fazendo aqui? Diminuir. E diminuir também. Gráfico, formatar. Preenchimento do gráfico. Vou colocar sem preenchimento, com de contorno, sem contorno. Eu vou puxar para descer para as informações ficar melhor ilustrada. Ok. Agora na forma, eu venho aqui, ó, formato da fórmula, efeitos da fórmula, sombra projetada. E aqui eu tenho a operação 125 funcionários e a quantidade de funcionários que recebeu o treinamento aqui foi 80. Deixa eu dar uma olhada nessas cores. É isso mesmo. Será que coloco um azul escuro? Não, acho que assim tá bacana mesmo. Beleza. Agora esse aqui, alinhar o meio, alinhar a parte inferior, alinhar a direita. Ok, alinhado. Deixa aqui. Opa, Ctrl Z. Desfaz aqui, mas aqui já está alinhadinho à direita. Beleza. Puxa aqui, beleza.
Ok, agora colocar o título do gráfico. Ctrl D. E aí, o que nós vamos escrever aqui? Quantidade, treinamentos, quantidade de funcionários. Quantidade funcionários treinados área. Quantidade de funcionários treinados por área. Beleza. Agora o que nós vamos fazer aqui? Quantidade. Beleza. Agora o que podemos fazer? Selecionar aqui e vamos explorar agora aqui as tabelas dinâmicas. Quais tabelas dinâmicas nós podemos criar? Ctrl V. Então eu tenho aqui a tabela dinâmica de área. Deixa eu ver aqui. Quantidade de treinamentos realizados. Será que dá para fazer um gráfico de barras aqui? Eu acho que dá para ser um gráfico de barras aqui, viu? Vamos ver a área e a soma da quantidade de treinamentos realizados. É isso mesmo. Vamos lançar um gráfico de barras aqui. E agora aqui, ó, inserir. Aí eu venho aqui e chamo o gráfico de barras. Aí o que eu vou fazer aqui também? Posso vir aqui e salvar como modelo ou utilizar um modelo de gráfico. Modelos, eu seleciono esse aqui. Ok. Agora eu dou um Ctrl X nele. Vem para o dashboard e solta ele aqui embaixo. Vamos subir esse gráfico. Subir ele e colocar ele aqui. Agora dá para a gente fazer uma customização nesse gráfico aqui, ó. Deixa eu diminuir ele aqui, colocar ele bem pequeno. Só que ele... Vou diminuir esse e vou aumentar o de cima. Ctrl Z, sempre que a gente faz uma ação indevida, a gente joga um Ctrl Z. E aí, para ficar bacana aqui, ó, e pegar as 12 áreas aqui tranquilamente, eu vou fazer isso. Vou vir aqui em formatar e vou tirar esse efeito de sombra do gráfico. Beleza, coloco o efeito de sombra aqui, ó, no elemento. Efeito de sombra no elemento. Beleza. Ok. Agora, o que eu posso fazer aqui, ó? Vou vir aqui, mais opções de classificação, e vou colocar crescente. E em vez de selecionar a área, eu vou colocar a soma da quantidade. Aí vai ficar assim. Vamos ver como que vai ficar aqui no nosso gráfico. Ficou o efeito contrário do que eu estou querendo. Vamos voltar. Seleciona aqui, opções de classificação. Em vez de crescente, eu vou colocar decrescente. Soma da quantidade. Ok, e aqui a tabela já altera, ó. Tá vendo que o maior tá do maior para o menor. E aqui no dashboard também já altera. Então eu tenho aqui a quantidade.
Operação, manutenção, comercial, ok. Então, esse daqui a gente tem que colocar o título para ele também. Seleciono aqui o título, dou o Ctrl D e venho aqui e coloco o título aqui, ó. Treinamentos por área. Treinamentos por área. Diminuo aqui. Joga ele para cá. Treinamentos por área. Seleciono o gráfico. Abaixo ele aqui um pouquinho. Beleza, ficou show. Treinamentos por área. E agora vamos ver quantidade de funcionários por área. Planilha 1. Ctrl C, Ctrl V. Ali a quantidade de treinamentos. E aqui provavelmente a quantidade de funcionários. Quanto que está dando esse valor aqui? 139. Quantidade de funcionários por área. Funcionários treinados, né? Área que tem maior quantidade de funcionários treinados. E vai ser esse aqui mesmo. Isso. Vamos mostrar as áreas lá que tem maior quantidade de funcionários treinados. Aquela lá, essa daqui é de treinamentos. Então, teve 99 treinamentos aqui na operação. Já aqui é a quantidade de funcionários treinados na operação. Então, são 80 funcionários. Tem uma diferencinha aí. Então, eu venho aqui em inserir, seleciono aqui um gráfico de pizza e aqui eu tenho as informações. Quando eu pego um gráfico atrelado a uma tabela dinâmica, eu acho interessante ocultar todos os botões do campo do gráfico. Então, tem que clicar aqui com o botão direito e vem ocultar os botões. Acho que não tem necessidade nenhuma. Dou um Ctrl X, venho para o dashboard e aqui dou um Ctrl V. Só que essas cores não tem nada a ver com as cores que nós estamos colocando. E aí, o que eu vou fazer? Venho aqui em formatar, design, melhor, design, escolher um design aqui, mas com a nossa cara, esse design aqui é mais bonito. Puxa aqui pro lado aqui, jogo, tiro o título, coloco o rótulo. Legenda tem que deixar. Agora, cores. Essa paleta tem mais a ver com a gente, né? Monocromático. Vou colocar essa daqui. Rótulo de dados. Formatar rótulos. Vou colocar o rótulo de dados na extremidade externa. Selecionei todos os rótulos, cliquei com o botão direito e vim formatar os rótulos de dados. Aqui eu quero que ele fique na extremidade externa. Eu acho melhor para visualizar. E vou diminuir aqui. Seleciono aqui por fora. Venho aqui em formatar, preenchimento, sem preenchimento. Preenchimento do contorno da fórmula, sem preenchimento também. Vixe, esse ficou pequenininho, hein? Vamos resolver isso agora. Vamos diminuir mais esse aqui, ó. Vamos colocar esse aqui no limite. Vamos pegar o gráfico aqui também, diminuir para ficar melhor. E eu vou vir aqui e puxar. Eu vou puxar a informação errada. Eu tenho que puxar esse aqui, ó. Puxa esse aqui para baixo. E esse aqui a gente coloca aqui, ó. Isso, garoto. Então eu tenho uma quantidade aqui
de 80 treinamentos. Aí eu venho aqui, seleciono esse aqui, seleciono a fórmula, venho aqui em formatar, contorno da fórmula não, a forma aqui em si, coloco uma sombreada aqui nele. E esse aqui é o treinamentos por área. Nem precisava dar Ctrl C. Ctrl V, duplica aqui o título. E agora eu venho aqui e coloco funcionários treinados por área. QT de quantidade, funcionários treinados. Menino, esse título aqui vai ficar grande, viu? Assim que é bom. Ok, quantidade treinados por área. Beleza. E aí, como é que tá ficando o nosso dashboard? Agora eu vou colocar as segmentações de dados. Venho aqui em planilha número 1, seleciono e inserir segmentações de dados. Então, quais são as segmentações de dados que nós vamos inserir aqui? Vamos colocar aqui mês, ano, treinamento e área, né? Área. Ok, mês, ano, treinamento e área. Beleza, vamos selecionar todo mundo aqui. Clicar com o botão direito, vir em configurações de segmentação de dados. Puxa aqui para cima, desmarca essas opções e coloca ocultar itens sem dados. Ok, agora a gente dá um Ctrl X, vem aqui para o dashboard, seleciona uma célula vazia e dá o Ctrl V. Puxa as informações para cima, faz aqui um negocinho aqui para ele subir. E agora nós vamos organizar aqui para mês, área, treinamento. Ok. Essa daqui, ó, de cara eu já vou diminuir ela bastante. E aí, para eu diminuir aqui, ó, quantidade de botões aqui dentro da segmentação, eu venho aqui ó, em segmentação e colunas. Aí eu diminuo aqui, ó. Dá para colocar 3 aqui tranquilo e deixar aqui 3 anos. Mês, mesma coisa. Seleciono, diminuo, coloco aí, ó, de 3 meses aí. Eu acho mais interessante. Agora vamos mexer aqui nas cores, né? Tá meio azul aqui, né? Nosso layout aqui tá meio balanceado aqui pro azul. Vamos clicar, selecionar aqui e vir em editor. E aqui eu tenho várias opções. Deixa eu ver essa daqui. Gostei dessa. Vai nem precisar de editar muita coisa não. Achei essa daqui legal. Eu gosto de colocar o filtro aqui na segmentação que aí tem como, né, tá filtrando as informações. Beleza. Então ficou aqui. A área tá aqui, né? E o tipo do treinamento eu vou deixar aqui. O que dá para fazer aqui? Aumentar mais essa segmentação? Acho que dá, hein? Deixar um pouquinho maior aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Seleciona a segmentação, vem aqui, ó, largura 6,58. Aí você coloca nos outros também. 6,58. Seleciona essa daqui. Segmentação 6,58. Ok. Segmentação. Quando você tem palavras muito grandes, né? Era um pouquinho mais largo. Beleza. Então, tipo de treinamento, ok.
Agora eu vou aumentar o tamanho desse gráfico aqui. Aumenta aqui esse aqui também. Beleza, vou aumentar aqui também o tamanho desse gráfico. E para deixar um pouquinho dinâmico aqui esse negócio, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, opa. Isso. Tudo alinhadinho. Clica com o botão direito na segmentação e conexão de relatórios. Aí você tem que conectar com todas as tabelas dinâmicas. Se caso você criar mais tabelas também, aí você conexão de relatórios, conecta aqui com todas as tabelas dinâmicas. Conexão de relatórios, conecta com todas as tabelas dinâmicas. Beleza, e agora é só ver a mágica acontecendo aqui, né? Setembro aí, ó. Ano de 2021. E já altera aqui também, né? Quantidade de treinamentos. E por aí vai. Fechou? Agora eu vou colocar um botão aqui nesse dashboard. E aí tem uns botõezinhos que eu gosto de sempre estar colocando aqui nos meus projetos, que são esses 3 aqui. E na descrição do vídeo tem aí o link para como eu ensino aí como expandir a tela, tá bom? Os códigos em VBA para expandir a tela. Clica fora. Agora eu vou clicar em cada um deles. Reduzir. Coloquei ele aqui um pouquinho para o lado. Não vou me atentar aqui com expandir. Tem que clicar aqui e depois atualizar. Vamos expandir esse dashboard aqui. Ok, tá expandido. Então dá pra gente só puxar ele um pouquinho mais pra esquerda aqui. Mas esse daqui eu vou tirar, deletar. Não utilizou, né? Então não precisa ficar aqui ocupando espaço. E aí os botões eu consigo tá puxando eles um pouquinho mais para cá. E aqui eu tenho o meu dashboard aqui expandido aqui do Excel. Então, esse vídeo aqui foi para estar criando esse dashboard aí do zero. Depois nós vamos configurar aqui esses botões lateral e tudo mais. Mas para não ficar um vídeo muito longo, foi mostrado aí o passo a passo de como tá aí fazendo o dashboard. Se você quiser dar uma aprofundada mais nessas questões de dashboard, tem o nosso curso aí, ele é direto ao ponto, específico para gráficos, para dashboard. Então lá eu mostro, falo também a importância de cada um dos aspectos ali, da base de dados, dos indicadores e tudo mais. E mostro, e também tem uns bônus legais aí, principalmente essa questão aqui dos templates já prontos, que aí só copiar, colar, já meio caminho andado aí para você montar o seu dashboard, beleza? Os links estão aí na descrição. Se quiser adquirir aí os templates também com valor promocional, tem o link na descrição. Se quiser entrar no nosso curso, também o link está na descrição. E se tiver alguma dúvida, qualquer comentário, você pode deixar aí que eu respondo todos os comentários. Valeu, obrigado e fui! With